Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisamar Santos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre teologia do culto. As pessoas ainda têm dúvidas referente à liturgia cultual. Qual é o princípio regulador de culto, falando biblicamente? Será que nós estamos cultuando a Deus de forma correta? Como a Bíblia pede para a gente cultuar ao Senhor? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, deixa aí o seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo para estar ajudando outras pessoas a aprenderem também sobre vida cristã. Então vamos lá, vamos para o conceito. O que é culto, né? Culto é veneração, é reverência. Culto é você prestar reverência ao Senhor Deus. No sentido geral, culto é prestar reverência a qualquer divindade. Mas como estamos falando de culto cristão, então culto, no sentido de culto cristão, é reverenciar ao Senhor Deus. Então, a partir daí, a gente já entende que o culto é algo direcionado ao Senhor. É algo direcionado totalmente a Deus. Deve ser direcionado ao Senhor, seja a nossa oração, seja o nosso louvor e seja também as nossas pregações. A problemática hoje é que os nossos cultos, eles estão, muitas das vezes, eu não quero aqui generalizar, apontando mais para o homem, e assim o nosso culto deixa de ser teocêntrico, cristocêntrico e passa a ser um culto antropocêntrico. Primeiro começando pelos louvores. Sabe-se que o louvor, né, deve ser direcionado a Deus, a honrar a majestade de Deus, a honrar o seu nome. Então um louvor teocêntrico, ele enaltece o Senhor. Ele não vai falar sobre vingança, ele não vai falar sobre o outro, ou louvores que diz que a forca que a pessoa está preparando vai para o outro, ou enfim, esses exemplos, né? Hinos triunfalistas, que as pessoas se apegam muito, né? Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Então a gente já começa por aqui, entendendo que dentro do nosso culto, o louvor não está, muitas das vezes, sendo um louvor teocêntrico. Aqui a gente vai ter três bases para o nosso culto: oração, louvor e palavra. Falando de louvor, e Elisamar, as orações também muitas das vezes são orações que apontam para o homem. Muitas das vezes sim, orações vingativas. Pessoas vão orar a Deus, né, pedindo para que Deus faça algo de mal com o outro irmão, pedindo para que Deus tire o cargo, enfim, esse tipo de oração que realmente não é oração de um cristão. Então, e quando a gente parte para a palavra de Deus, é que a coisa fica séria, né? Isso aqui é só uma introdução, irmão, sobre a questão da teologia do culto. E quando a gente parte para a pregação, a gente vê aí como as pregações estão cada vez mais antropocêntricas, né? Começando aí pela teologia da prosperidade, que aponta para bens materiais, para a saúde, deixando de lado a salvação, deixando de lado arrependimento, deixando de lado a doutrina escriturística, a confissão positiva, né, que fala que você tem que determinar, aquilo que você determinar vai acontecer, e muitas das vezes não é assim, que você está blindado e muitas das vezes você não está, né? Muitas vezes Deus permite acontecer certas coisas na vida do cristão. Então as pregações, na realidade, não todas, não quero aqui generalizar, mas muitas das vezes falta sim um conteúdo bíblico, né, mais escriturístico, expositivo. Fora que algumas liturgias ainda são liturgias que estão apegadas ao judaísmo. Você vê que muitos cultos ainda são cultos que estão centrados no judaísmo, são os chamados judaizantes, né, com ornamentação judaica, quipá, talite, arca da aliança, espada, enfim, uma série de utensílios que não devem estar presentes dentro do culto cristão. Infelizmente,
Isso acontece muito em algumas igrejas, principalmente igrejas pentecostais e neopentecostais, né? Essa questão também da liturgia no geral, a ornamentação da igreja, ali você chega na igreja e vê lá um cenário judaico, e isso não deve acontecer no nosso culto. Nós somos cristãos, né? Nós somos judeus, nós somos cristãos, então o culto cristão é diferente. É como eu falei, os 3 pilares do culto cristão: oração, né, louvor, palavra. Esses são os 3 pilares do culto cristão. Então aqui foi só uma introdução para vocês referente ao culto cristão. Eu estarei mais falando sobre isso, né, sobre culto, e também estou numa série aí sobre os costumes dos tempos bíblicos, também vou continuar falando sobre isso, tá certo, gente? Valeu, graça e paz da parte do Eterno.